O meu nome é Cristóvão Pereira e tenho o grato prazer, o privilégio de apresentar o Tiago Aragão, que vai ser o orador desta noite. O Tiago Aragão é casado, tem 2 filhos e é membro da direção desta associação, a Associação dos Profissionais e Empresários Cristãos, e também membro da Aliança Evangélica. É um advogado com uma ampla experiência em cobrança de dívidas e insolvências e poderá ajudar e prevenir o endividamento e também ajudar a implementar estratégias de ultrapassagem de situações de dificuldade que são tão evidentes nos tempos que estamos a viver de pandemia. O facto também de ter uma formação teológica e experiência prática de aplicação destes princípios bíblicos a esta temática são seguramente uma mais-valia muito relevante que vamos ter muito interesse e curiosidade em ver como ele vai abordar este tema. Agradeço a presença de todos desde já e entrego a palavra ao nosso colega Tiago Aragão, que vai a partir de agora ter o seu tempo. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. É com muito gosto que estou aqui a falar deste tema. De facto, nós já tivemos alguns jantares sobre este tema, tanto em Oeiras como em Mora, e foi um prazer muito grande poder estar assim presencialmente. Infelizmente o Covid impediu-nos de estarmos presencialmente, mas através desta plataforma esperamos que realmente possa surtir o efeito desejado de podermos refletir juntos e até com uma maior abrangência, podendo ter pessoas de várias partes do país a ponderar este tema tão relevante nos dias de hoje. De certa forma até acabou por ficar mais relevante ainda neste contexto de Covid-19, porque o tema do endividamento é tão mais importante quanto as necessidades que se têm de obter crédito, não é? Ou de obter apoio externo para fazer face às nossas necessidades ou desejos. E nesse sentido, o Covid veio, infelizmente, agravar a situação, o que nos torna este tema ainda mais relevante. Eu vou iniciar então o compartilhamento da tela, poderão acompanhar o PowerPoint que eu vou seguir e poderão anotar então as perguntas que tiverem para no final podermos dar resposta. Ora, cá estamos. Então, o tema de hoje vai ser prevenção do endividamento. Obviamente que é um tema bastante amplo, com muitas variáveis, mas nós hoje vamos tentar abordar alguns princípios orientadores, muitos deles bastante práticos, de forma a que possam ser úteis desde logo da saída, ou melhor, do fim deste seminário, nós possamos logo começar a tentar colocá-los em prática. Então, o que é o endividamento? É um processo de aumento de dívidas de um indivíduo, empresa ou Estado. Muitas vezes nós interpretamos o endividamento como uma situação já extrema, na qual nós já não conseguimos sair. Mas essa situação extrema não é endividamento. Essa situação extrema é quando nós as dívidas são maiores do que os nossos recursos e entramos numa espiral que nos pode levar ao fim do processo de endividamento, que é a insolvência pessoal. No entanto, estou quase certo que de todos os presentes aqui nesta conferência, não há ninguém aqui que não deva pelo menos €1. Alguém ou alguma entidade. E assim que nós devemos €1, nós já estamos dentro do processo de aumento de dívidas. Tinha 0 e passei a ter €1 de dívida. Então já entrei num processo de aumento de dívidas. Pode não estar ainda numa situação descontrolada. Posso estar controlado, posso estar enquadrado dentro dos recursos que eu sei que vou poder fazer face a esse endividamento. Mas, a partir do momento que eu tenho €1 de dívidas, já estou num processo de aumento de dívidas de um indivíduo. O mesmo se aplica a uma empresa ou ao Estado.
Não sei se há aqui alguns dos presentes que tenham algumas responsabilidades públicas em alguma organização do Estado, freguesia, autarquia. É possível que não, pelo menos pronto, pelo conhecimento que tenho de alguns dos presentes. Quando estivemos em Mora tínhamos autarcas e pudemos dar alguns exemplos de como esta situação do endividamento também se coloca nessas situações. Não sendo esse o caso, poderemos aplicar mais alguns exemplos em termos de indivíduos ou empresas. Admito que, pelo meu conhecimento também, alguns dos presentes têm empresas à sua responsabilidade, pequenas ou maiores, e assim poderão usufruir deste tempo. Então, tendo presente, no fundo, todos estamos, ou a maioria de nós estão, neste processo de endividamento, segundo o conceito que eu acabei de transmitir, o que eu apresento aqui neste outro PowerPoint é um processo de endividamento. Para já vamos ver o que é, e mais à frente vamos ver então soluções ou orientações para nos poder guiar ao longo desse processo de endividamento. Todo o endividamento começa neste ponto 1. Portanto, começa numa necessidade que a pessoa tem ou a empresa tem de fazer algum tipo de investimento financeiro. A nível pessoal, obviamente, todos precisamos de ter uma casa, eventualmente adquirir um carro para poder ir deslocar-nos para os empregos, tudo isso, e ter um telemóvel que seja funcional. Ou então podemos ter um desejo de uma viagem às Bahamas, ou de um relógio melhor, ou de um equipamento mais desenvolvido. Portanto, todo o processo de endividamento começa ou com uma necessidade ou com um desejo. E segue-se uma decisão muito importante, que é, ou tenho capitais próprios e pago aquilo que necessito ou aquilo que eu desejo, ou então espero, portanto, se não tenho agora, espero, tento obter recursos, capitais próprios para poder fazer face a essa necessidade ou a esse desejo, ou então a alternativa é recorrer a um empréstimo, quer seja a um particular, a um amigo, a um familiar, aos pais ou um crédito bancário ou uma entidade que nos possa fornecer crédito. Obviamente que nós, neste momento do ponto 2, estamos num momento absolutamente fulcral no processo de endividamento, de forma a podermos discernir a real necessidade daquilo que nós queremos comprar, ou se é um mero desejo, e se de facto nós conseguimos ter condições para fazer face ao mesmo. Segue-se, a partir do momento da decisão, a fase da contratação. Portanto, que tipo de produto eu vou comprar, portanto, se eu desejo aquele veículo, qual o veículo, e aqui, obviamente, entra uma série de critérios que nós precisamos de ter em conta, de forma a conseguir escolher o melhor produto, tendo em conta a durabilidade, tendo em conta o custo, tendo em conta uma série de fatores. Mas um aspecto que muitas vezes nós nos esquecemos é que nesta fase da contratação, e em especial se precisamos de um empréstimo, nós temos que ter em conta também a análise e a escolha do crédito. Infelizmente, um dos grandes erros que nós cometemos todos é nós queremos tanto ou precisamos tanto de uma determinada coisa que a nossa tendência é não ligar às condições do crédito. Nós queremos é o crédito que nos atribuírem. Portanto, aquela financeira que nos der o crédito é aquela que nós vamos aceitar, que nós queremos é adquirir ou contrair, fazer aquela aquisição. Isto, de facto, é um erro. É um erro. É muito importante nesta fase nós conseguirmos ter uma escolha diversificada, quer do produto, quer do crédito, de forma a conseguirmos alcançar as melhores condições de preço, durabilidade e tudo isso do produto, mas ao mesmo tempo também as melhores condições do crédito, com as melhores taxas de juros, com as melhores cadências de pagamento, com as menores consequências ao nível depois também em caso de incumprimento. Então isto é uma fase absolutamente fulcral no processo decisório. Até porque nos tópicos seguintes, dentro da fase da contratação, nós temos muitas vezes que lidar com situações de atraso no cumprimento dessa obrigação, no pagamento ou no pagamento do crédito bancário, ou podemos ter que lidar com uma situação de consolidação das dívidas, ou seja, de tentarmos contrair todas as dívidas num só crédito de forma a tentar diminuir os encargos. E nesta fase
é muito importante nós podermos ser muito cautelosos no sentido de não deixar que o incumprimento se arraste. Porque, ao contrário do que muitas vezes acontece, nós, quando sentimos que estamos numa fase de não conseguir fazer face às obrigações, a tendência é a fuga, é não querer pensar no assunto, é deixar de lado, é pensar para depois. E o que é que acontece? Normalmente quase todos os contratos ou créditos têm consequências negativas do incumprimento. Portanto, toda aquela situação que nos estava a amassar, a massacrar, vai sempre agravar com o tempo. Portanto, é muito importante conseguir conter esse escalar do incumprimento e conseguir consolidar o quanto antes. Quando nada disto resulta, nós entramos então no 4, que é o processo de cobrança de dívidas. Portanto, a partir do momento que começa a entrar em incumprimento perante credores, o que sucede é que os credores começam a querer recuperar o seu crédito, como é legítimo, obviamente. E então, nesta fase de cobrança de dívidas, obviamente que também não joga a nosso favor deixar passar o tempo, até porque tudo isso vai agravar depois com despesas judiciais, custas, etc. Mas também a importância de poder, nesta fase, tentar chegar a um acordo que também reduza o encargo financeiro mensal de forma a conseguirmos fazer face e de forma a que não cheguemos à cereja no topo do bolo, pela negativa, neste caso, que é o chegar à hipótese de estar insolvente. Estar insolvente significa que os nossos rendimentos não são suficientes para fazer face às nossas dívidas. E isso faz com que nós entramos no colapso financeiro, que poderá descambar, em termos legais, em mais de 20 anos de incapacidade financeira para obter crédito, para conseguir pagar as dívidas, para conseguir fazer algum tipo de outro de investimento. Fica-se com o nome registado no registro de execuções, fica-se com o nome registado, se for crédito à banca, no Banco de Portugal, ou seja, em termos de capacidade financeira, fica-se completamente bloqueado de poder fazer seja o que for. Agora, existe também a este nível um procedimento que eu indico aí de resgate, que já vamos falar um bocadinho mais à frente, mas que é uma oportunidade que a própria lei portuguesa dá de, se a pessoa entrou no processo de insolvência sem dolo, ou seja, sem se estar propositado, a lei portuguesa hoje em dia atribui a possibilidade de um novo começo, de um resgate financeiro que, ao final de 5 anos a cumprir as dívidas sob o controle e escrutínio do Tribunal, pode ser perdoado completamente das dívidas que eventualmente ainda sobrem ao final desses 5 anos. Portanto, este é um processo de endividamento que eu tentei resumir aqui muito sucintamente, mas cada tópico destes podia dar perfeitamente para se realizar um seminário no qual nós poderíamos explicar mais aprofundadamente, tanto em termos dos riscos como das alternativas ou sugestões para poder abordar essas situações com maior qualidade. Agora, eu queria vos sugerir aqui um outro PowerPoint. No fundo, diz respeito aos princípios cristãos orientadores para cada uma destas fases que eu acabei de descrever. Ou seja, a Bíblia, um livro escrito há mais de 2000 anos, alguns livros até bastante mais antigos, continua a ser relevante em alguns princípios que ele passa. E, aliás, não é por acaso que foi a Europa que se desenvolveu da forma que se desenvolveu, tanto em termos sociais e económicos, de forma a se tornar a grande potência do mundo, que controlou o mundo durante muitos anos. Porque, de facto, estes princípios orientadores cristãos no desenvolvimento, também nesta área, não só muitas outras áreas, mas nesta área que vamos abordar hoje em relação à gestão de finanças e processo de controlar o endividamento, têm princípios muito úteis e que poderão ser muito úteis para começarmos a pôr em prática a partir de hoje. O primeiro dos quais é valorizar o que se tem. Contrariando aquilo que hoje em dia os mídias nos querem fazer crer, que nós temos sempre uma necessidade acrescida de mais alguma coisa, a verdade é que a Bíblia nos ensina ao contentamento. Podemos ler no texto que segue, em 1 Timóteo 6, 7 a 10, que diz assim:
porque nada trouxemos a este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Portanto, como vemos aqui neste texto, é muito importante nós termos esta perspectiva da vida. Aquilo que é necessário ou aquilo que nós desejamos. Há uma diferença muito grande. E nós, aplicando este princípio, a partir do momento que nós conseguimos definir os nossos valores pessoais daquilo que realmente é importante na vida, nós vamos logo, desde aí, logo desde o primeiro tópico, ficar muito protegidos de más decisões que podemos tomar ao longo do resto do período. Porque a razão de nós contrairmos crédito ou irmos buscar, muitas vezes advém do nosso desejo de poder ter coisas que não são realmente necessárias. Ou de entendermos como necessária uma coisa que é um mero desejo. Então, este princípio cristão, bíblico, é absolutamente fulcral, quer para os cristãos, quer para os não cristãos, quer para os ateus, porem-no em prática, porque funciona. Funciona o ter a percepção de qual é a sua realidade, o que realmente tem valor em termos da sua família, dos seus filhos, da saúde, do tempo que se passa juntos, ou se está disponível para penhorar tudo isso em prol de conseguir ter algo mais só meramente por uma apresentação social ou meramente por algum outro tipo de desejo que de facto se sobrepõe a tudo aquilo que possa eventualmente ser mais valioso na nossa vida. Então este princípio nós podemos pô-lo em prática para conseguir ultrapassar o primeiro obstáculo, que é precisamente a definição entre o seu desejo ou uma necessidade. Mas temos um outro, que é em relação ao segundo ponto do processo de endividamento, que é precisamente a situação de se nós temos aquele desejo, aquele interesse, como é que o vamos pagar? Se temos capitais próprios, se vamos ter que esperar mais um pouco para angariar os recursos, ou se vamos contrair crédito. A Bíblia aqui é muito clara. O que a Bíblia refere é não pedir emprestado. E vamos ver o texto em particular o que diz. Portanto, diz assim, Provérbios 22:7, não é um único texto, e em Romanos 13:8. Romanos 13:8 diz assim: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. E em Provérbios diz, o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E que grande verdade esta para os dias de hoje. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Hoje em dia não é preciso, para nós nos tornarmos escravos, termos as correntes e estarmos numa senzala. Porque a verdade é que, à medida que nós vamos contraindo créditos que ficam lá muito além daquilo que nós conseguimos suportar, nós ficamos escravos a ter que ter mais um trabalho, mais outro trabalho, a tentar fugir da maneira que se conseguir a obrigações, incumprir com a nossa palavra, incumprir com créditos, de forma a conseguir fazer face, tornando-nos completamente escravos dessa realidade. Então, a Bíblia é clara a aplicar isto. Os próprios judeus viviam isso de uma forma tão intensa que lhes permitiu conseguir melhorar muitas riquezas e tornarem-se bastante prósperos mesmo na Europa, porque eram prontos a emprestar, mas não tomavam emprestado. Desenvolviam trabalho, produziam de forma a conseguir ter rendimentos suficientes para emprestar aos outros e rentabilizar-se a si próprio. Ou seja, investir no próprio capital pessoal. E, muito embora nós saibamos
que toda a sociedade hoje em dia está construída nesta necessidade de contrair crédito, nomeadamente sabemos que é impossível praticamente para alguém conseguir adquirir casa própria sem contrair crédito, e isso sendo até uma decisão muitas vezes sábia, porque se estiver a pagar uma renda, pode até estar a pagar um valor superior sem estar a construir património. Portanto, nós temos que ser sábios na aplicação deste princípio, porque é um princípio absolutamente estrutural que nós devemos ter no nosso processo de decisão. Não quer dizer que nunca se contrai crédito em situação alguma. Tem, obviamente, que se ponderar todos os fatores de forma a não permitir que nós nos tornemos dominados pelos nossos créditos. Ok? Portanto, temos que manter este princípio na nossa mente. Depois nós temos, em relação à questão contratual, este outro princípio em Mateus 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quando nós estamos no processo de decidir o que nós precisamos de comprar, ou do crédito que precisamos de obter, ou do contrato de arrendamento que precisamos celebrar, nós não podemos partir do pressuposto de que quem está a lidar connosco é sério. Quem está a lidar connosco, quer seja um banco, quer seja uma entidade outra entidade financeira, seguradora ou senhorio, infelizmente nós vivemos no meio de lobos. Portanto, essas pessoas, quer sejam boas, quer sejam más em termos pessoais, elas estão a seguir uma agenda de lucro, de obter o melhor resultado para a sua empresa, para o seu negócio, e nem sempre são sérias. Portanto, nós não podemos dar como adquirida a palavra de com quem nós estamos a negociar essas condições, nem mesmo às vezes com agentes de execução, ou com funcionários sociais, ou mesmo com juízes. Nós temos que ser realmente, como diz este texto bíblico, prudentes. Prudentes como as serpentes, não nos deixando enganar, questionando aquilo que nos é dito, ir confirmando na lei, ir buscando conselho a profissionais habilitados que nos ajudem a orientar aquele negócio, de forma a não sermos apanhados na esquina descalços, não é? Como se costuma dizer. Porque isto é o que mais frequentemente acontece. Aquele contrato que se celebra com os meios de comunicação, com as empresas de telecomunicações, que vão telefonar lá para casa, que vão lá bater à porta, não confiem. Prefiram ir sempre à sucursal habilitada, à empresa, ou analisar os contratos devidamente, antes de assinar, seja o que for, com falsas promessas, muitas vezes, de produtos que não correspondem àquilo que está a ser vendido. Então, nesta fase contratual, é absolutamente essencial nós não nos deixarmos ficar pela palavra que nos é dita. Nós temos que ir ler os documentos, consultar técnicos, antes de tomar uma decisão, de forma a não sermos enganados. O sermos simples, o sermos bons, não implica sermos otários. Então, precisamos de cumprir este princípio único para não nos deixarmos enredar nas malhas do endividamento. Depois, mediante a vigência de um contrato que foi celebrado por nós, mesmo que possamos, de certa forma, ter sido iludidos com alguma questão, nós precisamos ter esta ideia. Nós assinámos um contrato, tínhamos que ter consciência daquilo que estávamos a assinar, tínhamos que obter conselho daquilo que estávamos a fazer, e quando o assinamos temos que cumprir. Diz assim, em Romanos 13, 3 a 5, pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus, para o seu bem. Mas se estiver a fazer algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão ao serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter consciência limpa. Então, o contrato está em vigor. Nós temos que cumprir o contrato. Quantas vezes já não tenho tido situações de clientes que vêm ter comigo, então, mas aquilo foi injusto e explicou mal as coisas e tudo isso, então, mas mostre-me lá o contrato. Então, está aqui, então, mas você assinou isto, não assinou?
Assinei, mas... Assinou, não é? Agora está em vigor. O que é que vamos fazer com o contrato que está em vigor? Obviamente que há situações em que o engano possa ser tal que nós possamos tentar impugnar o contrato. Mas são situações raras, porque vale o que está escrito. E se não há gravações ou outro meio que comprove que de facto foi iludido, infelizmente muitas vezes essas situações acontecem. Portanto, temos que ter muito cuidado com o que assinamos, porque quando assinamos é para cumprir, a menos que de facto existam algumas das exceções legais também para podermos regularizar a situação. Então vamos continuar. Como eu referia, a questão nada deu certo. O contrato foi assinado, não conseguimos cumpri-lo, incumprimos no nosso contrato, não conseguimos reestruturar a dívida, não conseguimos fazer face, vamos voltar ali àquela tabelazinha, não conseguimos, portanto, consolidar as dívidas ou não fomos a tempo, o processo veio, os nossos bens foram penhorados, não conseguimos fazer face à situação, entramos numa situação de efetiva insolvência. Ficamos sem conseguir cumprir as nossas obrigações. O que fazer neste momento? O que fazer? Como eu já disse, a lei portuguesa permite que se possa recorrer a um processo de insolvência pessoal, até para pessoas individuais, que podem pedir o perdão das dívidas, ao final de 5 anos, sob o controle do Tribunal. Isto é, de facto, uma medida muito importante para que uma sociedade se possa reequilibrar, para que se possa reconhecer que nem sempre uma pessoa ser séria é suficiente para se manter afastada de um processo de insolvência. Há muitas situações que podem acontecer, pode acontecer uma desgraça na família, uma situação de desemprego imponderado, pode acontecer uma insolvência de uma empresa que os clientes não lhe pagaram o que deviam e não conseguiu pagar aos seus credores. Portanto, há uma série de situações que podem levar uma pessoa individual, uma empresa ou outro tipo de organismo a uma situação de insolvência sem culpa. E é essas situações que estão contempladas nesta solução que a lei portuguesa foi ao encontro, de forma a que a pessoa possa ter um novo começo. Ora, curiosamente, esta solução recente, de há poucos anos, que foi introduzida em Portugal, é uma solução que já Deus a tinha dito ao povo de Israel em Deuteronômio 15:1, ou seja, no tempo de Moisés. Estamos a falar bastantes anos antes da própria Jesus Cristo vir à Terra. Portanto, e então em Deuteronômio 15:1 e 2 diz assim: ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo de remissão. Todo o credor remitirá o que emprestou ao seu próximo. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Isto foi uma solução incrível que Moisés deu a quem emprestava recursos, de não a pedir de volta passado 7 anos. Era como se fosse um ano de perdão em que permitia um novo começo. Mas reparem este pormenor. O que é dito aqui é que o credor não vai pedir o que emprestou. Não está a dizer aqui que o devedor tem direito de exigir ao credor que lhe perdoe. Não sei se reparam no pormenor de diferença. Ou seja, é uma obrigação que é colocada ao credor de o fazer. Aqui neste caso, e em Portugal, o que sucede é realmente a possibilidade da pessoa pedir que lhe seja perdoado a dívida. E se de facto cumprir alguns procedimentos, poderá ser perdoado. Agora, nós temos estado a falar tudo, obviamente, acerca da questão meramente financeira. Agora, a verdade é que o que a Bíblia nos ensina é que, da mesma forma que nós nos podemos endividar financeiramente, desde que nós nascemos, que nós estamos a endividar em termos morais, em termos espirituais,
em termos éticos para com Deus. O que a Bíblia ensina é que Deus nos criou para podermos estar totalmente sem dívidas nenhumas, nem para com Deus, nem para com o próximo, nem para com ninguém. A verdade é que nós somos devedores para com uma série de pessoas. Aquelas pessoas que nós agredimos, aquelas pessoas que nós ofendemos, aquelas pessoas que nós não respeitamos, aquelas pessoas a que ficámos a dever, aqueles patrões em que nós não cumprimos a obrigação que nos tínhamos de cumprir aquela obrigação do trabalho, para com a nossa esposa, que se calhar não tratámos bem, para com a namorada, para com o amigo que nós fomos inconfidentes, para com os nossos filhos, que nos zangámos fora de tempo. Nós temos para com uma ou outra qualquer pessoa que nós não correspondemos à verdade. Portanto, nós amealhamos ao longo de toda a nossa vida uma série de situações que nos colocam em dívida uns para com os outros e, sobretudo, segundo o que a Bíblia ensina, uma dívida grande para com Deus. O curioso é que se no caso da insolvência pessoal chegasse um dos nossos credores, por exemplo, e dissesse: olha, podes-te ir embora que eu pago as tuas dívidas todas. Fico eu e eu pago as dívidas. Nós íamos certamente ficar tipo: estás louco? Ou não é possível, não acredito que fosses fazer isso, não é? Mas se o fizesse e nos libertasse totalmente das dívidas, nós íamos sentir uma liberdade tremenda do peso que tínhamos tido de todo aquele processo de endividamento e daquele processo de insolvência. Ora, na realidade espiritual é exatamente a mesma coisa. Portanto, chegou Jesus e disse: eu pago o vosso preço. O teu, o meu, de toda a humanidade. E é o que diz aqui este outro texto que está aqui embaixo, que todos já tiveram a ler enquanto estava aqui a falar, que diz, isto são palavras atribuídas ainda em Isaías 61:4, mas que são a profecia do que Jesus vem a dizer depois, séculos à frente. E diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Isto é uma remissão para o que dizem em Deuteronômio. E continua: e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os campos destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O que diz aqui este texto é uma proposta de regeneração, do novo começo. Uma nova oportunidade de começar de novo. E essa oportunidade requer algumas características parecidas que a lei portuguesa também requer. A necessidade de ter um arrependimento, reconhecer que não se está no caminho certo. Aquele caminho que se percorreu de endividamento, que não é o correto, de forma a não o repetirmos novamente. E quem diz a questão financeira, tudo o resto, como eu já referi. Uma oportunidade de começar de novo, conforme refere em 1 Pedro 3,18 e João 3,16. Uma mudança de comportamento. Portanto, não basta ficar como se vivia, é necessário realmente um começo novo. Diz assim em 1 Pedro 3,18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O justo, que não devia nada, veio pagar para nos libertar. E João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conclusões.
já estamos a terminar e podemos ouvir então algumas perguntas. Para prevenir o endividamento, precisamos de ponderar muito bem o nosso sistema de valores. O que realmente é importante para nós, o que temos e o que realmente precisamos. Na escolha, quer do produto, quer do fornecedor, quer das cláusulas contratuais, temos que estar muito atentos. Não esperar boas intenções da outra parte e não assinar nada que não precisamos, recorrendo a técnicos especializados se necessário. Em caso de incumprimento, o tempo não é nosso amigo. Devemos intervir rápido, renegociar condições, efetuar acordos de pagamento, não deixar o tempo passar. Quando nada resultar, é melhor começar de novo, recorrendo a um processo de insolvência ou resgate. Os princípios cristãos funcionam, pelo que é importante meditarmos sobre eles e aplicá-los em todas as esferas da nossa vida. Só através de Cristo podemos ter um novo começo da nossa vida de forma integral. Não só na questão financeira, mas no reatar todos os nossos relacionamentos uns com os outros e com Deus, aproveitando o pagamento que Ele fez por todos nós, manifestando arrependimento, mudança de vida e encarrilar neste novo mundo de uma nova criatura, conduzida e guiada pelos princípios de Deus, mas também, se assim o aceitar, pelo próprio Deus em nós. Obrigado. Uma pergunta que fizeram que é, no final desse processo, a pessoa singular pode ter património em seu nome? No fim do processo de insolvência, portanto, no fim do processo de endividamento, ele culmina com o processo de insolvência. Quando o processo de insolvência, no qual seja deferido pelo tribunal esta expressão que é a exoneração do passivo restante, ou seja, o perdão de todo o passivo, de toda a dívida que ficar para depois do período dos 5 anos, durante esse processo, todo o seu património servirá para pagar aos credores. Portanto, o património que tiver pessoalmente, quando contraiu as dívidas, não vai poder permanecer. Portanto, vai ter que ser usado para liquidar aos credores. Só se sobrasse algumas coisas, se sobrar algum valor depois de se pagar aos credores, é que poderá ficar com algum do património que sobre. Por exemplo, se nós tivermos uma dívida de 150 mil euros que não estamos a conseguir pagar mensalmente, mas temos casas no valor de 500 mil, nós não estamos realmente insolventes. Nós podemos usar parte desse património para liquidar a dívida e ainda ficamos com património. O processo de insolvência só se justifica quando nós não temos património suficiente para fazer face às dívidas. Isso é que é insolvência. E aí, no processo de insolvência, o património é liquidado. Portanto, se a pessoa tem uma casa, essa casa vai para ser vendida à asta pública, paga aos credores e, se sobrar dinheiro, a pessoa não se mantém insolvente. O processo extingue-se e era devolvido o valor que tinha. Portanto, só é insolvente se, por exemplo, deve 200 mil e a casa vale 100. Entrega a casa, paga 100 e fica com 100 mil por pagar. Ao longo daqueles 5 anos, paga como puder, à medida que o seu ordenado, uma pequena percentagem, tudo isso de forma a garantir a sua subsistência, e uma percentagem vai para pagar aqueles 100 mil. Chega ao fim dos 5 anos, falta pagar 90 mil. Quantas vezes isto não tem acontecido e o processo eu tenho acompanhado? Esses 90 mil são totalmente perdoados. Perdoados. E a pessoa pode refazer a sua vida no final dos 5 anos, tem o perdão total, já pode contrair crédito, já pode retomar a sua vida com regularidade. Outra pergunta que fizeram, depois já podemos abrir então. Quanto à partilha do risco, e que o equivalente hoje a alguém investir no negócio do outro, se correr mal, ambos correram esse risco. Sem dúvida, claro. Portanto, na tal ponderação de que contratos celebramos, obviamente que isso terá que estar em ponderação. Sempre que nós dependemos de terceiro, de outra pessoa, para fazer um negócio conjunto, nós estamos a colocar a nossa vida na mão da outra pessoa. É isso que também a Bíblia chama a questão do julgo desigual. Ou seja, se nós temos muita confiança na outra pessoa para que o negócio possa vir a correr bem, então nós apostamos, porque temos o mesmo sistema de valores, a mesma correção,
Vamos tentar seguir estes princípios e vamos tentar obter ambos lucro desse negócio. Excelente. Agora, quando assim não é, ou mesmo que pensemos que o seja, quando não corre bem, obviamente que o risco corre de acordo com aquilo que nós investirmos, podemos estar a correr riscos maiores, às vezes quando investimos em conjunto, porque dependemos também do desempenho e da forma como a outra pessoa gerir as situações. Não é? Outra pergunta, depois de se pedir perdão, se passa a estar na lista negra do Banco de Portugal, vai se manter enquanto durar os tais 5 anos da exoneração do passivo restante? Durante esses 5 anos está-se com o nome no Banco de Portugal, não se consegue fazer mais nada. Só no final dos tais 5 anos é que termina o período e é declarada a exoneração do passivo restante, aí limpa do Banco de Portugal, limpa dos registros todos de insolvência e pode-se começar então a ter um novo começo. Portanto, o começar do zero é ter os nossos próprios rendimentos pessoais e não ter dívidas. Portanto, a partir daí poder recomeçar. Penso que fui respondendo às perguntas que estão aqui escritas. Não sei se querem abrir agora ao diálogo também os microfones para poder haver participações. Obrigado, Tiago Aragão, pela excelente abordagem, com um enfoque totalmente inovador, mas eternamente atual. Eu tenho uma dúvida, uma de caráter prático e outra de maior enquadramento, digamos, psicológico ou espiritual, se quisermos. No caso de uma pessoa ser condenada a pagar uma dívida pelo tribunal e o seu ordenado é por assim dizer, cassado, não é? Não sei se esta é a expressão. Se ele tiver um ordenado mínimo, podem lhe buscar alguma verba para pagamento de dívida? Esta era a primeira questão. A segunda então, posso também introduzir, que é o seguinte, realmente o problema do endividamento em grande parte é o resultado do poder do marketing. E eu não sei se o preletor desta noite, o ilustre preletor, está de acordo com esta definição de marketing, que é de facto o grande culpado, se calhar, do endividamento de muitas famílias e pessoas. Que o marketing é a ciência que nos leva a comprar aquilo que não precisamos, com o dinheiro que não temos, para comprar para impressionar as pessoas de que não gostamos. Ou seja, é tudo um ciclo vicioso que só leva para o fundo. Eu não sei se de algum modo isto enquadra a sociedade consumista em que vivemos e que leva a situações tão graves e tão perniciosas para as famílias, para as pessoas e até para as empresas, algumas, ou muitas. Exatamente. É assim, eu sinceramente acho que tudo parte do nosso coração e da nossa mente, do nosso sistema de valores. Se nós estivermos bem sedimentados no nosso sistema de valores, daquilo que valorizamos, daquilo que é importante na nossa vida, de quem servimos, o marketing vai sempre poder ter alguma influência, mas não nos vai dominar. Não é? Agora, a verdade é que quando não temos isso bem alicerçado, e infelizmente é o normal, ou em algum momento mais frágil, facilmente nós somos maniatados e achamos que temos mesmo que investir naquele veículo, que realmente precisamos mesmo dele, ou daquele equipamento, ou outra situação, e temos que ser muito cuidadosos, muito cautelosos nas decisões que tomamos, sem dúvida. Em relação à primeira pergunta, há alguns critérios que definem aquilo que é o rendimento essencial para a pessoa subsistir e para a pessoa viver, e são impenhoráveis. Portanto, existe no próprio Código de Processo Civil a definição do que são bens impenhoráveis. Um deles é o ordenado mínimo. Portanto, o ordenado mínimo é impenhorável, mas não é só o ordenado mínimo. Há alguns bens de primeira necessidade na nossa casa, como a cama, o sofá comum, os bens de roupa, de vestir, tudo isso são bens impenhoráveis. Mas, por exemplo, já se tiver uma segunda televisão em casa, a segunda televisão já pode ser penhorada. Já tem havido entendimentos que a primeira não. Já considerando um bem essencial, pronto, mínimo da vida normal do cotidiano da família. Portanto, há vários outros critérios acerca disso, de bens que são penhoráveis e não penhoráveis, mas sem dúvida que o ordenado mínimo não é penhorável. Curiosamente, no processo de insolvência, tem-se entendido
que é impenhorável, mesmo dentro daqueles 5 anos, um ordenado mínimo por cada adulto do agregado familiar, trabalhador, e meio ordenado mínimo por criança. Portanto, anda mais ou menos por esse critério. Portanto, pelos 1.250 de uma família com um filho, mais ou menos, poderá ser impenhorável. Eu tive uma situação num caso de uma família que recebia cerca de 1.100 euros no seu conjunto, sensivelmente isso, e tinha créditos no valor de 900 euros. Portanto, ficava com 200 euros na mão. Assim que meteu o processo de insolvência, ficou com 1.100 euros na mão, impenhoráveis. Estão a ver a diferença que fez de um dia para o outro na vida da pessoa. Antes da exoneração, portanto, já no período dos 5 anos, como os créditos que pagavam eram 900 euros e o ordenado impenhorável deles era até 1.250, mais ou menos, ou seja, eles ficaram com os ordenados todos. Só quando tem subsídio de férias ou de Natal é que essa verba que sobra, além do valor impenhorável, é que vai para os credores. O cidadão, quando recebe uma notificação das finanças, tem que pedir auxílio, ou seja, pronto, reconhece que deve e paga, tudo bem, ou então tem que pedir auxílio se há alguma coisa que suspeita que não esteja correta, para agir rápido, porque os prazos são curtíssimos. Todos os prazos das finanças são curtíssimos. Se uma pessoa recebe uma notificação a dizer para se pronunciar sobre aquela decisão e pensa, isto ainda não é uma decisão final, não vou fazer nada, não pede ajuda técnica, deixa passar o prazo e depois tinha razão para contestar e não contestou. Portanto, isto é a razão que muitas vezes o cidadão comum fica prejudicado porque não se mexe a tempo. O frigorífico, também perguntar aqui se o frigorífico é penhorável e não é. Não, o frigorífico obviamente não é penhorável. Só uma pequena achega, porque eu vivi durante muitos anos, enquanto diretor financeiro em várias multinacionais, uma situação que é muito frequente nas empresas portuguesas, sobretudo, isto é mais para, não é tanto para o crédito pessoal, ou endividamento pessoal, mas endividamento empresarial, que é a desproporção que as entidades financiadoras, normalmente colocam em cima da mesa para garantir, como contragarantia num empréstimo. Estejam muito atentos a isso, porque, por exemplo, para a compra ou para um financiamento de 10 mil euros, não faz sentido hipotecar uma fábrica de 1 milhão de euros, não é? Mas se os bancos não têm problemas nenhuns em propor esse tipo de garantias reais, desproporcionais face ao risco que estão a correr. Portanto, é uma pequena achega que, de facto, convém estar alerta. Eu verifico, como consultor agora de PMEs, sistematicamente os interlocutores das entidades bancárias vêm com todo tipo de garantias, desde garantias reais, livranças, quer dizer, e desproporcionais, quer dizer, o valor das garantias são 50 vezes o valor do que estão a emprestar. Não faz sentido nenhum. Quando isso acontecer, recorram a um bom advogado ou um bom financeiro para dialogar com essa entidade financeira, porque se eles puderem, efetivamente, eles com tudo. Até o pintacil ou o cãozinho lá em casa. Usando um pouco de humor. Ser astuto como serpente. Astuto como serpente, não é? Para analisar essas cláusulas contratuais de forma a tal aspecto, a tal aviso à navegação, não aceitar garantias ou contragarantias para empréstimos desproporcionadas em termos de valor face ao risco que a entidade financeira está a correr, não é? Isto é muito frequente. Os bancos exageram sempre nisto, sempre. E por isso, quando estiverem a dialogar com um banco, já sabem que eles vão esticar, mas se tiverem um bom apoio técnico, como também foi referido pelo Tiago Aragão, seguramente que o banco vai recuar nessa expectativa ou nessas exigências. Certo. Aqui outra pergunta, quando prescrevem as dívidas pessoais? As dívidas pessoais, o prazo geral é de 20 anos. Portanto, se existe uma dívida para com um particular ou uma outra situação de crédito que ficou pendente e que não foi cobrada judicialmente, ao final de 20 anos a pessoa já não tem que a pagar. Agora, atenção que
há outros prazos prescricionais, dependendo do tipo de dívida que é, tem prazos diferentes. Por exemplo, para os prestadores de serviços, um prestador de serviços que não cobra a sua dívida judicialmente, ao final de 2 anos já não a pode cobrar. Isto é um erro muito grande que acontece com muita frequência nos prestadores de serviços. Deixam aquela faturinha lá pendurada, coitado do homem e tal, e não sei o quê, fica lá, eu um dia vou cobrar, amanhã, depois da amanhã para a semana. Quando passou os 2 anos, vai cobrar, prescrito. 2 anos, é um prazo curtíssimo para os prestadores de serviços, por exemplo. Mas há outros prazos, dependendo do tipo de crédito que é, tem prazos diferentes. Portanto, não dá para fazer assim uma regra geral. O prazo geral é 20 anos. Mas lá está, quando há várias coisas que interrompem o prazo. Nomeadamente, quando se intenta uma ação judicial, interrompe os prazos prescricionais. A tal dívida de 2 anos, ela prescreve se eu não a puser à ação. Mas se eu puser à ação, já não prescreve. Se houver uma decisão judicial transitada em julgado, só a partir da decisão é que começam a contar os 20 anos. Estão a ver? Portanto, a questão dos prazos é um bocadinho complexa de analisar. Há aqui outra pergunta acerca de se houver um bem de primeira necessidade, mas que seja caríssimo. É penhorável? Ora, a lei não se pronuncia muito claramente sobre isto, mas há um entendimento que os bens de primeira necessidade são as coisas essenciais para a pessoa subsistir. Imaginando que é uma peça de roupa, não é penhorável, de uso comum, corrente. Mas imaginamos que temos uma coleção de um estilista muito famoso e que nem se usa aquilo, é quase como tipo peças de museu. Pode haver um entendimento do tribunal que aquelas peças de roupa não são peças de uso comum, corrente, que são um ativo que a pessoa tem. O mesmo pode-se aplicar a um anel, não é? Uma coisa é ter uma aliança de casamento, normal, comum, outra coisa é ter um dobrão de ouro, não é? Um colar de ouro. Portanto, tudo isso são fatores que às vezes não são tão fáceis de interpretar, mas que há critérios para se averiguar se de facto é um bem de uso comum ou se é um bem de luxo que poderá servir para pagamento aos credores, ok? Aqui outra pergunta, quando prescrevem as dívidas fiscais, também tem vários prazos consoante o tipo de dívidas. O mais comum é os 8 anos. As dívidas fiscais prescreverem ao final de 8 anos. Mas também aqui existem várias fases do processo de execução fiscal. Portanto, existe para a liquidação há um prazo para fazer a liquidação, da liquidação até à cobrança há um prazo, da notificação para pagamento até intentarem o processo de execução fiscal há outro prazo, e depois no âmbito da execução fiscal é que o prazo é muito alargado. Portanto, nunca se pode deixar que a dívida chegue à execução fiscal, porque quando chega à execução fiscal, aí já é mais difícil conseguir fugir. E lá está, os tais que são mais sabidos e que tentam contornar para não pagar, tentam agir àquém. Portanto, contestar a liquidação. Eles contestam logo a liquidação. E aquilo arrasta-se durante anos, mas prescreve mais rápido. Enquanto se eles só vierem contestar na execução, aí já não há hipótese. Já não se consegue safar sem ver penhora de bem, etc. Um processo de créditos. Os credores, de facto, podem ter preferências. Quem tiver garantias hipotecárias tem preferência sobre os bens hipotecários. Portanto, os bancos têm preferência sobre os imóveis que estiverem hipotecados. Mas as finanças têm preferência para pagamento do IMT. Os impostos sobre o imóvel ainda passa à frente da hipoteca. Os outros impostos, IVAs, IRC, IRS, tudo isso, vêm a seguir a estas garantias, mas vêm antes dos restantes credores. E depois, os trabalhadores também têm prioridade. Portanto, imediatamente a seguir ao credor hipotecário e às finanças, temos os credores trabalhadores. Aliás, os trabalhadores até vêm antes de alguns impostos, dependendo dos impostos que são. Podem ter preferência os trabalhadores. E só depois dos trabalhadores e do Estado e dos credores que tenham garantias especiais, então aí vêm todos os outros credores em pé de igualdade. Mais alguma questão? Eu
gostava só de alertar, e o Tiago Aragão pode nos ilustrar ou chamar a atenção para uma situação. A gente sabe que há devedores privados que devem milhões, milhares de milhões, e nada acontece à vida pessoal deles. Mas há dívidas que podem levar a pessoa à prisão, ou seja, crime, e dívidas que não é preciso ser muitos milhões. Penso que da segurança social. O Tiago Aragão podia nos esclarecer um bocadinho o perigo da dívida, essencialmente das empresas, sobre os gerentes, não é? A responsabilidade dos gerentes nessa área. Sim, as dívidas que podem levar à prisão, ou seja, que são consideradas crimes, porque em Portugal ninguém é preso por dívidas. Os empresários que podem ser presos, ou os particulares que podem ser presos por dívidas de impostos, não é pela dívida do imposto em si, é pelo, tem outra expressão, mas não é abuso de direito, mas abuso de confiança, e depois tem outros termos jurídicos, que diz respeito a reter uma verba que não é deles. Portanto, quando é situações que a pessoa é devedora do imposto, não é crime. O problema é quando retém de outro o imposto que o outro tinha que pagar e fica com a obrigação de dar ao Estado. Portanto, é como se fosse só um mero detentor de um bem que é do Estado. Isso é que é crime. Portanto, nas situações em que há retenção, por exemplo, da TSU, não é? Aliás, não, Sim, TSU? Sim, mas do IVA? Do pagamento por conta, não é? Do IRS. A retenção na fonte, era o que eu queria dizer. A retenção na fonte que se faz do IRS dos trabalhadores, se não se dá ao Estado, o empresário é um mero possuidor, mas o bem não é dele. Portanto, se retém o IRS do trabalhador para dar ao Estado e depois não o devolve, é crime. Ok? Sempre que há situações que se recebe o IVA do cliente e não se paga ao Estado o IVA, é crime, porque são meros detentores de uma verba que não é deles. Portanto, o critério é este. Para nós conseguirmos distinguir quando é que um imposto ou um pagamento ao Estado é crime ou não é crime, é quando não é um imposto direto que a entidade tem, mas que está a reter o dinheiro de conta de outro. Quando está a reter por conta de outro e não o entrega, é crime. É o caso dos 11% dos trabalhadores retidos no processamento de salário. Eu creio que sim, não é uma matéria que eu domino. Exatamente. Portanto, normalmente é aconselhado pagar os 11%, pagar esses 11%, porque pelos outros 23% da empresa, esse não é crime. Mas os 11% está a reter um dinheiro que é dos trabalhadores e que supostamente devia ser entregue na Segurança Social. Exatamente. E, portanto, penso que há montantes, a partir de determinados montantes em que essa retenção é que configura a situação de crime, não é? Que não é muito elevado. Eu penso que tenho uma ideia de 5, 6 mil euros, já pode ser crime. Pronto, isso eu não tenho a certeza de valores. Os valores não são elevados, infelizmente, milhares de milhões que se devem, que todos nós ouvimos falar, não é? A ida à banca, passa nada. E um pequeno empresário, um microempresário, deve 6 mil euros, já está com a cabeça a prémio. Dos tais valores retidos e não pagos, não é? Muito bem. Há aqui mais uma outra pergunta. De qualquer forma, eu gostava de perguntar se existe alguém com dúvidas em relação à questão do outro tipo de dívidas, que nós falámos aqui também, não é? E da possibilidade de Cristo poder exonerar o nosso passivo das nossas dívidas uns para com os outros e para com Deus. Não sei se alguém tem dúvidas em relação a essa matéria que gostasse de colocar. Eu agradeço ao Tiago Aragão, foi claríssimo. Eu gostava só de lançar um alerta sobre a questão, realmente eu não sou um fiscalista e penso que também o objetivo não é aqui escalpelizar e esgotar o tema que é infindável, não é? Até a parte da fiscalidade é uma parte da advocacia, uma especialidade, não é, da advocacia, que é, sobretudo, realmente alertar os pequenos empresários para terem cuidado com as dívidas à Segurança Social e às finanças, porque elas revertem depois, quando a empresa não paga. Há muitos que pensam assim, a empresa que deve não sei o que devo. Não. Quando a empresa não paga, aquilo reverte a responsabilidade para cima do gerente.
Ou seja, de repente é a própria pessoa que tem que pagar com o seu particular, tem que pagar com a sua casa, o seu carro, as dívidas da empresa. E Foi então, muito bem lembrado, até porque essas dívidas não há perdão nem exoneração de passivo restante. exatamente. Ok? Todas as dívidas são perdoadas, menos essas. Portanto, dívidas ao fisco e dívidas à Segurança Social não entram no perdão da exoneração de passivo restante nem insolvência pessoal. Ok? Eu, de facto, tinha-me esquecido de referir esse ponto. Ainda bem que o lembrou. Tinha nas minhas notas, mas não tinha chegado a referi-lo. E é extremamente relevante, claro. Portanto, tem que ter prioridade nos pagamentos à Segurança Social e às finanças. Já agora só uma nota, pode ser importante, quem tiver dívidas de incentivos fiscais, de incentivos do Portugal 2020, é interessante, já agora referi-se a talho de foice, não tem um figurino de imposto. Ou seja, os bens pessoais, se a empresa não cumprir com a devolução de incentivos, se não cumprir o projeto, curiosamente não tem a mesma, não se aplica o mesmo figurino. As empresas são per si responsáveis por esses valores e não os seus gerentes ou administradores. Atenção, isto aplica-se a gerentes e administradores, não é? Esta reversão da responsabilidade. Mas no caso de incentivos, que é uma área que eu trabalho muito, por vezes há necessidade, as coisas correm mal e o empresário tem que devolver incentivos. Mas aí, se não tiver condições de abrir uma falência, por exemplo, não reverte para a responsabilidade do gerente ou da administração. Não é o caso dos impostos, que aí reverte com toda a força. A menos que se prove que houve gestão danosa. Se houver gestão danosa, outros créditos que se prove que houve gestão danosa naquele âmbito pode reverter também contra os gerentes. E isto entra noutra pergunta que foi feita aqui. E a parte de crime, isso é fatal. A parte de crime envolve os gerentes e administradores, sim. Sim. Aqui outra pergunta que foi feita acerca das sociedades anónimas, se é possível haver uma penhora de bens do administrador nas sociedades anónimas, implica aqui com esta questão da eventual gestão danosa por parte dos administradores, porque ao nível de... não é a mesma coisa que a responsabilidade na sociedade por cotas. A sociedade anónima implica precisamente que os sócios não são responsáveis. É só o património da empresa. Agora, no caso de haver gestão danosa, os próprios administradores podem ter responsabilidade. Eu quero agradecer de forma particular ao orador da noite, ilustre advogado, Tiago Aragão, companheiro e que conhecemos há longos anos, pela sua brilhante exposição e, sobretudo, a luz que trouxe sobre o aspecto bíblico, o valor acrescentado, eterno que traz, não é? As recomendações de sabedoria do nosso Deus e da Bíblia, livro milenar, e que bem seria que todos nós, e sobretudo a sociedade, não tanto se calhar os presentes, mas a sociedade tomasse em boa conta as recomendações. E sabemos que, de facto, a máquina poderosa, devoradora do marketing e da comunicação, está a fazer vítimas todos os dias, a toda a hora, e algumas dessas vítimas pagam com as suas vidas, não é? Estes tremendos sacrifícios. E depois a pandemia, de facto, veio ajudar e a agravar de forma dramática. E ainda agora estamos no princípio da onda de mortandade que esta pandemia vai provocar, não só do ponto de vista da saúde, mas sobretudo também da saúde das empresas e da saúde física das pessoas e mental no que diz respeito à questão do endividamento. É um assunto, como nós sabemos, que está no coração de toda a gente, das igrejas, dos políticos, dos líderes, é um assunto premente. Por isso nós sentimos, enquanto direção da ASPEC, que é a Associação de Profissionais e Empresários Cristãos, sentimos de facto em boa hora trazer este tema à colação e acreditamos que daqui podemos tirar muitos avisos à navegação, muitas lições, muitos conselhos e agradeço também a presença de todos que tiveram a amabilidade de nos dar esta horinha de atenção